Lá fora, em meio à vastidão silenciosa do cosmos, existem estrelas tão gigantescas que desafiariam até a nossa imaginação. Por muito tempo, acreditamos que Stephenson 218 era a maior estrela já conhecida, até agora. Cientistas estão de olho em um novo colosso estelar que pode ter roubado esse título. É chamada de RSGC1F01, uma supergigante vermelha, localizada dentro de um aglomerado estelar aberto. Os dados atuais mostram que a antiga Stephenson 218 pode ser muito superestimada e até menor do que outras estrelas gigantes. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E hoje vamos conhecer essa nova estrela e entender o porquê ela pode ser a nova campeã do universo conhecido. Vamos lá! Uma coisa que você precisa ter em mente: as estrelas, principalmente supergigantes, são muito difíceis de serem medidas. Estrelas supergigantes estão muito longe de nós e normalmente elas não têm bordas bem definidas. Diferente de planetas, que têm superfícies sólidas ou gasosas bem delimitadas, as estrelas são esferas de plasma com atmosferas difusas e instáveis. Nas supergigantes, isso é ainda pior. Suas camadas externas são tão rarefeitas e expandidas que é difícil saber exatamente onde a estrela termina. Já fazia um tempo que a Stephenson 218, uma estrela supergigante vermelha, era considerada a maior do universo conhecido. Mesmo com as dificuldades, seu raio foi estimado em 2.150 vezes o do Sol e um diâmetro de 2,99 bilhões de quilômetros, o que facilmente a tornaria a rainha das gigantes estelares. Mas tem um problema. Boa parte do tamanho estimado de uma estrela depende da distância entre ela e a Terra. Quando a distância usada nos cálculos está incorreta ou há uma incerteza muito grande, isso pode fazer com que a estrela pareça muito mais brilhante do que realmente é, e portanto, muito maior. Stephenson 218 estaria a 19.570 anos-luz da Terra. Só que há um pouco mais de 50% de incerteza sobre essa distância. E seu raio, de acordo com os modelos de evolução estelar atuais, seria de apenas 1.500 raios solares. Ou seja, ela estaria sendo muito superestimada e deveria ser bem menor do que WOH-G64, uma supergigante vermelha dentro da Grande Nuvem de Magalhães, que também estava sendo considerada uma das maiores estrelas do universo conhecido. Mas agora, e essa nova candidata a campeã de maior estrela do universo? A estrela em si está dentro de um aglomerado aberto de estrelas, chamado RSGC1, que significa Red Supergiant Cluster 1, a 22.000 anos-luz de distância, perto do centro da Via Láctea. Aqui está ela, uma supergigante vermelha, que inclusive é apenas uma das 14 supergigantes vermelhas que existem dentro desse aglomerado. Estima-se que essa estrela tenha um raio colossal, cerca de 1.450 a 1.530 vezes maior que o do nosso Sol. Isso significa que, se fosse colocada no lugar do Sol, sua superfície ultrapassaria a órbita de Júpiter, engolindo completamente Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e o cinturão de asteroides. Embora alguns cálculos também mostrem que ela pode ter entre 1.100 a 1.860 raios solares.
o que significa que chegaria até a órbita de Saturno. Mas ela é invisível a olho nu. Assim como outras estrelas nessa região, ela está cercada por nuvens densas de poeira. Por isso, sua descoberta e estudo só foram possíveis com telescópios que observam em infravermelho. Uma ferramenta essencial para enxergar através das cortinas de poeira interestelar. Por ser uma supergigante vermelha, sua temperatura pode ser bem menor do que a do Sol, embora ainda não há estimativas. Sua luminosidade, no entanto, é estimada em 330 mil vezes a do Sol. Como o RSGC1F01 está mais próxima comparada a WOH-G64, isso a torna uma candidata melhor para conseguirmos dados mais precisos sobre seu tamanho, neste caso, diâmetro e raio. É bem improvável que haja algum planeta orbitando, pois pelo fato de ser uma supergigante, ela deve ser muito instável, e seus ventos estelares, juntos com as das outras supergigantes próximas, poderia arruinar a vida de um planeta próximo. Aglomerados estelares não são os melhores lugares para um planeta. Além do tamanho impressionante, essa estrela é uma chave para entendermos as fases finais da vida de estrelas extremamente massivas. Supergigantes vermelhas como essa estão no fim de sua existência. Elas já queimaram quase todo o seu hidrogênio e agora fundem elementos mais pesados, como hélio e carbono. Em breve, ela pode colapsar sob o próprio peso e explodir como uma supernova, ou até mesmo como uma hipernova, um evento ainda mais energético. Então, Stephenson 218 pode ter perdido seu posto de maior estrela conhecida. Mas, e a Y Scuti, que fica na mesma constelação da Stephenson 218? Ela não seria bem maior do que essa nova candidata e também do que WOH-G64 e agora a Stephenson 218? Não mais. Quando a Y Scuti foi descoberta lá em 1860, ela era considerada apenas uma estrela variável sem grande destaque. Foi só em 2012 que seu raio foi estimado em 1708 vezes o do Sol, e naquele ano foi considerada a maior do universo por um tempo. Mas recentemente, em 2023, novas observações feitas com o satélite Gaia corrigiram sua distância e mostraram que ela está mais próxima do que se pensava. Com isso, sua luminosidade também foi lá para baixo, o que levou a uma nova estimativa de raio, algo entre 755 e 1000 raios solares. Isso significa que, embora ainda seja uma supergigante, ela não está entre as 3 maiores conhecidas atualmente. Já a WOH-G64, há um problema com ela também. Quando ela era uma supergigante vermelha, seu raio era estimado em 1540 raios solares. No entanto, desde 2014, os cientistas notaram que seu tamanho vinha reduzindo com o passar dos anos. E hoje, ela provavelmente deve ter evoluído para uma hipergigante amarela mais quente, mas com metade do seu tamanho, com apenas 800 vezes o raio solar. Isso dá ainda mais espaço para a RSGC1F01 tomar o trono. Claro, ainda é necessário mais tempo para confirmar mais dados sobre ela, pois ela pode acabar perdendo seu posto também. Mas, atualmente, a lista das 8 maiores, no mínimo, ficaria assim: NML Cygni, com 1350 raios solares, VX Sagittarii, com 1360 raios solares,
RSGC1F06, 1380 raios solares. AH Scorpio, 1411 raios solares. VY Canis Majors, 1420 raios solares. Stanfenson 218, 1500 raios solares, mas com incerteza. Westerland 126, 1530 raios solares, também com incerteza. E RSGC1F01, 1450 a 1530 raios solares. Bem, isso só mostra que medir coisa no espaço não é uma tarefa fácil. É como medir as próprias ondas dos oceanos e saber qual é a maior. Sua resposta sempre vai mudar, pois as ondas variam, podem crescer e aumentar com o tempo, e sempre vai surgir uma maior depois. Estrelas são a mesma coisa. Elas mudam, elas perdem massa, se expandem e diminuem. Com o tempo, novos concorrentes vão surgir, e os mais antigos serão reavaliados. E o que acreditamos hoje pode ser facilmente derrubado amanhã.